Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: o batismo e a ceia do Senhor. Lição 11. A participação na ceia do Senhor, privilégios e responsabilidades. Parte 2. Texto básico, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Introdução. Recordando, na lição anterior, vimos, entre outras coisas, que 1. A Santa Ceia foi instituída por Cristo. 2. Participar da ceia é um desejo natural dos crentes em Cristo. 3. Na ceia, recordamos com gratidão a obra sacrificial de Cristo em favor do seu povo.
4. Evidenciamos como igreja a eficácia da obra de Cristo. 5. Cristo está presente espiritualmente na ceia, nos comunicando as bênçãos adquiridas por Ele mesmo em favor de sua igreja. 6. Fundamentados na promessa do Senhor, testemunhamos a nossa esperança no regresso vitorioso de Cristo. Tópico 1. Confiança exclusiva em Cristo. Ninguém de fato poderia participar da ceia de forma digna se dependesse exclusivamente dos seus merecimentos. Paulo adverte os coríntios: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Por intermédio da ceia, Deus nos desafia a confessar a nossa dependência total e exclusiva dele. A nossa dignidade provém não da nossa santidade pessoal, mas sim de sermos santificados em Cristo, em sermos lavados pelo sangue de Cristo, em sermos revestidos com os méritos de Cristo. Jesus Cristo é que é a nossa justiça, não a nossa fé ou obras. 1 Coríntios 1:30. Na ceia encontramos o conforto de que pertencemos ao Senhor. No Catecismo de Heidelberg, 1563, nos deparamos com a primeira magnífica pergunta que norteia todo o catecismo: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Resposta: o meu único conforto é que, corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas a meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que com o seu próprio sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do poder do diabo. Tópico 2. Na manifestação de nossa união. Na ceia, todos nós que cremos em Cristo revelamos a nossa irmandade. A Santa Ceia destrói barreiras sociais, culturais, raciais, políticas e econômicas. Todos estão unidos na mesma fé, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, que simbolizam o sacrifício de Cristo por nós. Essa comunhão é propiciada por Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Gálatas 2:20. Paulo desenvolve essa ideia em outro lugar, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10:17. Diz ainda: em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Calvino, comentando sobre aquele que se ausenta da ceia, perdendo o privilégio de participar da mesma, conclui:
porque ao fazê-lo se priva da comunhão da Igreja, na qual reside todo o nosso bem. Tópico 3. Imperativo à santidade. Jesus instituiu a ceia na mesma noite em que foi traído por um dos seus discípulos. 1 Coríntios 11, 23. Judas Iscariotes não participou dela, visto ter se ausentado antes. Veja João 13, 27 e 30. Participar da ceia indignamente significa trair Jesus, como Judas fez, desconsiderando o seu sacrifício remidor. Por isso, a palavra nos intima a um exame criterioso de nossa vida. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Notemos que a ordem de Paulo é para que nos examinemos a nós mesmos, não a nossos irmãos. Portanto, a nossa participação na ceia é um convite irrestrito a uma análise introspectiva, direcionada pela palavra, dentro dos padrões das Escrituras. Não podemos participar da ceia de forma desleixada. É preciso ter em vista o seu alto valor, entendendo-a e, de fato, considerando-a uma ceia santa, distinta de todas as outras. Há um sentido, escreve William Morris, em que todos têm de participar indignamente, pois ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco. Mas, no outro sentido, podemos vir dignamente, isto é, com fé e com a devida realização de tudo que é pertinente a tão solene rito. Negligenciar isto é vir indignamente, no sentido aqui censurado. Como disse Calvino, a fé, ainda que imperfeita, transforma o indigno em digno. Tópico 4. Alimentamo-nos de Cristo. A Igreja está vital e indissoluvelmente unida a Cristo. Essa união implica nos alimentarmos simbólica e sacramentalmente do seu corpo e do seu sangue. João 6, 53. Aliás, não há outro alimento para a Igreja que não provenha de Cristo, visto que Ele mesmo, abre aspas, é o único alimento que nutre nossas almas, fecha aspas, Calvino. Ou seja, somos alimentados pela fé mediante as operações do Espírito Santo em nós. Jesus diz a seus discípulos: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta,
por mim viverá. João 6, 53 a 57. Assim como o pão e o vinho alimentam a nossa carne, o corpo e o sangue de Cristo, representados nos elementos da ceia, nos alimentam espiritualmente. A Santa Ceia, portanto, é um meio de graça, por meio do qual Cristo nos alimenta, fortalecendo e vivificando a nossa fé. Aqui há um indicativo de nossa condição de pecadores, ainda que não acomodados nessa situação. Pois, se fôssemos perfeitos, para que participaríamos da ceia? A nossa participação na ceia aponta nossa imperfeição e, ao mesmo tempo, nosso desejo de nos alimentarmos de Cristo. Na ceia, denunciamos que somos pecadores e, ao mesmo tempo, proclamamos o desejo e a esperança de não permanecermos no pecado. Hermann Ridderbos, 1909 a 2007, faz um resumo esclarecedor. Quando Jesus dá a seus discípulos seu corpo e seu sangue, o milagre consiste no fato de que ele está dando a si próprio aos seus, para que eles possam comer e beber e assim ser participantes no seu sacrifício. Pois o fruto do sacrifício que Jesus oferece é comida e bebida sempre presentes, é a fonte da força e alegria para a sua igreja. Quando, na Sagrada Comunhão, Jesus dá aos seus o pão e o vinho como seu corpo e seu sangue, ele os faz participantes desses benefícios de sua morte. Agora podemos fazer algumas considerações. Tópico 5. A eficácia da ceia do Senhor. A eficácia da ceia não depende de quem a administra. B. A eficácia reside no espírito, não nos elementos da ceia. C. É necessário a fé daqueles que recebem os elementos. A eficácia da ceia não depende de quem a administra. Os benefícios espirituais da ceia não estão restritos à fidelidade daqueles que a ministram. Deus pode abençoar-nos até mesmo por intermédio de um falso servo seu, o que realmente faz, se assim o quiser. Portanto, a eficácia da ceia depende da ação abençoadora de Deus. O Espírito é o autor da comunicação dessas bênçãos, não o homem. B. A eficácia reside no Espírito, não nos elementos da ceia. Os elementos da ceia permanecem o que são: pão e vinho. Não sofrem nenhuma transformação metafísica. A relação entre o pão e o vinho, e o corpo e o sangue, é puramente moral ou representativa, diz Roth. Calvino nos ensina que Deus usa o sinal como instrumento. Não que o poder de Deus esteja encarcerado no sinal, mas ele nolo distribui por meio destes expedientes, em virtude da fragilidade de nossa capacidade. Nada mais é atribuído ao sinal, além de ser um instrumento, por si mesmo destituído de qualquer valor, exceto até onde ele deriva seu poder de outra fonte. A graça que recebemos não é automática,
como se os elementos tivessem poder em si mesmos. É o Espírito que nos abençoa por meio da Eucaristia. O sinal é ineficaz sem o Espírito. C. É necessário a fé daqueles que recebem os elementos. Somente aqueles que creem em Cristo e participam condignamente da ceia usufruem dos benefícios que o Espírito nos comunica. Os incrédulos podem receber os sinais externos visualmente e alimentar-se deles, pão e vinho, mas não recebem a graça interna, simbolizada por eles. Recebem o sacramento, mas não o Cristo que dá sentido ao mesmo. Por isso, a ceia não é um meio indiscriminado de graça. Ela é para o povo eleito de Deus, que participa condignamente desse sacramento. O Espírito é quem opera em nós. As palavras de Calvino. Para que a palavra não fira em vão nossos ouvidos, para que os sacramentos não se apresentem em vão aos nossos olhos. Ele, o Espírito Santo, mostra ser Deus quem aí nos fala. Abranda a pervicácia de nosso coração e dispõe essa obediência que se deve à palavra do Senhor. Finalmente, transmite dos ouvidos à alma, tanto essas palavras quanto esses sacramentos exteriores, para que os ouvidos não perscruta em vão a palavra, para que os olhos não verberem em vão os sacramentos. Em outro lugar, Calvino ensina: Deus assim age por meio do sinal, para que toda a eficácia dependa do seu Espírito. Conclusão: por intermédio da ceia, Deus nos comunica bênçãos espirituais. No entanto, se participarmos carnalmente da ceia, não diminuiremos o seu valor objetivo, mas deixaremos de receber as bênçãos de Deus. Na questão 81 do Catecismo de Heidelberg, 1563, quem deve aproximar-se da mesa do Senhor? Temos a resposta: aqueles que estão descontentes consigo mesmo por causa dos seus pecados, e que contudo confiam que estes lhe foram perdoados e que a sua fraqueza remanescente é coberta pela paixão e morte de Cristo, e que também desejam mais e mais fortalecer sua fé e melhorar sua vida. Mas os impenitentes e hipócritas comem e bebem para si mesmos julgamentos. Aplicação. Na nossa participação da ceia, é importante termos o compromisso voluntário de nos dedicarmos inteiramente ao serviço do Senhor. De que modo você tem se dedicado a esse serviço? Concluímos a leitura da lição 11, a participação na ceia do Senhor, privilégios e responsabilidades, parte 2, texto básico, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Que bom que você chegou até aqui, que Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Fique na paz, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.